Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Fábio, da Igreja Metodista em Santa Isabel, e você é muito bem-vindo. E que possamos refletir na palavra de Deus neste momento. E o título de hoje é Vocês são testemunhas destas coisas. Então, por gentileza, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, o último capítulo do Evangelho, dos versículos 36 até o 48. Diz assim a palavra de Deus. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Amado Deus, te glorificamos, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O dia em que a terra parou. Este é o título de um filme. E apesar de ser o nome de um filme, ele define muito bem algo que eu trago à memória aqui, o começo da pandemia. Houve um sentimento generalizado de que o mundo havia parado. As nossas vidas, as nossas atividades, elas simplesmente pararam. Né? Os trabalhos, os empregos, as escolas, enfim, tudo parou. E nós ficamos com aquele sentimento quando a quarentena começou a entrar em vigor e achávamos que seria só 40 dias, né? Mas fato é que havia um sentimento na sociedade de que o mundo havia parado, não é? E eu lembro isso porque o texto que nós acabamos de ler reflete exatamente a realidade em que os discípulos estavam naquele momento. O mundo deles havia parado. Se olharmos o texto anterior, 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús estavam tremendamente entristecidos, estavam desanimados, desesperançados, não é? E Jesus aparece entre eles, caminhando, já ressurreto, e eles têm dificuldades de reconhecer. Enfim, para resumir, num determinado momento, quando eles chegam na aldeia de Emaús, na partilha do alimento, na partilha do pão, eles reconhecem Jesus. E então voltam para Jerusalém para contar o fato, para contar as boas novas aos demais discípulos que estavam reunidos neste texto que nós acabamos de ler. E ali, nesse local, havia uma mistura de sentimentos, né? Tristeza, desânimo, desesperança, a expectativa, a alegria desses discípulos que acabaram de voltar e teve essa experiência de se encontrar com Jesus ressurreto. E a palavra de Deus diz em João que eles estavam num lugar trancado, com medo da perseguição que se havia instaurado naqueles tempos, né? E Jesus, então, aparece. E aqui no texto de Lucas falam que eles ficaram assustados, né? Afinal de contas,
as portas não se abriram, que estavam trancadas, e Jesus aparece nesta hora de angústia, de dor, nessa mistura de sentimentos, né? E eu gostaria de dizer para você, meu irmão e minha irmã, que na hora em que o nosso coração está angustiado, na hora em que parece que tudo parou, parece que a nossa vida parou, Jesus aparece. É nesta hora, você pode acreditar, Jesus vai aparecer na sua vida. Mas enfim, o texto segue então explicando e dizendo esta experiência que os discípulos tiveram com Jesus ali, né? E Jesus então vai encontrar esse misto de sentimentos entre os discípulos. Ele vai encontrar então a alegria, a tristeza, o medo, mas há um sentimento ali que predomina a todos: a incredulidade. E Jesus então vai tratar o coração dos discípulos. Jesus vai mostrar para eles que não precisam duvidar. Não precisa. E nesse texto, então, Jesus começa a trabalhar alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui para a nossa reflexão. São pelo menos 3. O primeiro deles, que Jesus se utiliza para tratar os discípulos, para tratar o coração deles que estavam incrédulos frente àquela mistura de sentimentos. O primeiro ponto é as marcas da cruz, nos versos 39 e 40. Jesus mostra as mãos e os pés marcados, marcas que foram feitas pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados, que Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Né? E Jesus então fala para eles: olha, vejam, toquem, sintam, sou eu estou aqui. Nada está acabado, o mundo não parou, a vida vai seguir, porque eu estou aqui com vocês. E o segundo ponto, muito interessante, que Jesus vai trabalhar com os discípulos, é a refeição, nos versos 41 e 42. Vejam que o símbolo que aparece aqui, o alimento que aparece aqui, no versículo 42, é o peixe. Peixe, sabemos que é um símbolo cristão, ali do primeiro século, que eles se comunicavam e também se identificavam. E Jesus vai então tratá-los nesta partilha. E assim como os caminhantes de Emaús reconheceram ele lá atrás, na partilha do pão, aqui também, na refeição, no momento de refeição, os discípulos vão ter essa oportunidade de ter essa experiência com Jesus e reconhecer Jesus ali nesta oportunidade. Né? O próprio Jesus, que foi muitas vezes discriminado pelas autoridades religiosas, foram acusados, né, de comer com os pecadores, de se assentar com os impuros, de se alimentar com as pessoas impuras. Né? E então isso é uma marca muito peculiar de Jesus, o alimento, a partilha da refeição. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de partilhar aqui. Jesus, então, nesse processo de tratar os discípulos, Jesus vai trazer à memória deles a palavra de Deus. E Jesus, então, vai dizer nos versículos de 44 a 47, né, olha, são estas as palavras que eu lhes falei, quando eu estava aqui com vocês ainda. E que era necessário que isso acontecesse. E Jesus vai trazer à memória deles a lei de Moisés, os profetas anteriores e posteriores, os salmos. Quer dizer, a palavra de Deus já anunciava a realidade que eles estavam inseridos naquela hora. E assim, quando Jesus traz o elemento da palavra, o entendimento deles se abre e a incredulidade é neutralizada. E assim, queridos e queridas, para nós concluirmos esta breve reflexão, Jesus vem em nossas vidas, muitas vezes, quando estamos em momentos difíceis, angustiados, especialmente agora nesses tempos que estamos vivendo, tempos de muita dor, muito sofrimento,
Quem sabe você não esteja passando por esse tempo de luto, de sofrimento. Eu quero dizer para você que Jesus, ele aparece na sua vida. Abra o seu coração. Abra o seu coração e deixe Jesus tratar você. O tema da nossa igreja este ano é: discípulas e discípulos nos caminhos da missão anunciam as boas novas da graça. E esse é o nosso chamado. Conforme o versículo 48, o último versículo, vocês são testemunhas destas coisas. Deus nos chama então como testemunhas para anunciarmos as boas notícias da graça de Deus, né? E que assim possa ser na minha vida, na sua vida, e termos a certeza de que o mundo não parou. Jesus está conosco. Enquanto igreja, nós temos que nos reinventarmos, temos que nos adaptarmos à nova realidade que nos cerca e seguirmos com a missão de Deus. Seja mesmo na internet, precisamos reaprender, não é? Precisamos crescer neste ponto, pregar o Evangelho, dar testemunho, ser testemunhas de Cristo através da internet. Hoje uma ferramenta muito simples, né? Você tem aí o seu WhatsApp, você tem aí no seu ciclo familiar, no seu ciclo de amizades, alguém que está passando por um momento difícil, manda uma mensagem de apoio, olha, conte comigo, estou em oração por você. E assim você pode ser testemunha, você pode sinalizar os valores do reino de Deus, você pode ser um instrumento de esperança para este mundo que tanto sofre. Que Deus nos abençoe nesta palavra e que o Senhor continue nos capacitando a sermos de fato testemunhas dele, a sermos missionários e missionárias, levando esperança em tempos de dificuldades. E que o Senhor nos use com poder e com graça. Coloque-se à disposição, meu irmão e minha irmã. Deus tem grandes coisas para você e através de você. Vamos orar. Deus, te louvamos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Agradecemos a ti. Que a tua palavra possa produzir frutos na nossa mente, no nosso coração, e que a nossa conduta, as nossas ações, seja reflexo daquilo que a tua palavra vai tratar nas nossas vidas. Nos colocamos à tua disposição. Usa a tua igreja, usa as nossas vidas, usa a vida desse meu irmão e minha irmã que recebe a tua palavra nesta hora como instrumento de esperança, como instrumento de bênção para muitas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sigamos em frente porque o mundo não parou. Sigamos em frente porque a vida não parou. Jesus é a vida. Ele está conosco e Ele é por nós. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? E compartilhe esta mensagem com alguém da sua família, com alguém do seu ciclo de amizades. Abençoe alguém. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.